Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou apresentar para vocês os escritores regionalistas. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês, tá? Deixe a opinião de vocês e gostaria de saber a opinião de vocês sobre esses escritores da nossa literatura, da literatura brasileira, que são importantes para nós, né? É importante a gente ter conhecimentos desses autores e que nos faz pensar, refletir, né? Nos faz refletir sobre o mundo em que a gente vive, né? Sobre a nossa própria vida, sobre o mundo em que a gente vive. Os escritores da literatura são importantes porque em suas obras literárias, as obras literárias desses escritores são importantes para a nossa vida porque nos faz pensar, nos faz refletir sobre nossa própria vida, sobre o mundo em que nós vivemos. Então é muito importante a gente ter conhecimento do mundo em que a gente vive, do mundo em que vivemos e também de nós mesmos, né? Da nossa sociedade, nossa relação social com outras pessoas, da nossa vida. E claro, né, a leitura aumenta nossos conhecimentos, né? É importante, a gente melhora nosso vocabulário, aumenta nossos conhecimentos. Então a leitura é muito importante. Nada contra os filmes, né? Porque tem muitos filmes bons que inclusive filmes que são a obra literária apresentadas, né? Que são filmes que são adaptações de obras literárias, né? Filmes que são adaptações mesmo, né? Filmes que são adaptações de obras literárias, da nossa literatura, de romances, de contos, de novelas da nossa literatura. Então, quando um conto, uma novela, um romance, quando um texto escrito, um texto literário é conhecido, famoso, o cineasta aparece um cineasta, uma pessoa que faz filmes, aí ele vê que aquele conto famoso, aquela novela famosa, né, aquele conto famoso, aquele romance famoso, daquele livro, aquele romance daquele livro que é famoso, ele pega o romance desse livro e transforma em filme, né, ele produz um filme. Então tem muitos romances da nossa literatura que se transformaram em filmes, né? Muitos contos e romances da nossa literatura que se transformaram em filmes e para televisão, em peças de teatro, foram transformadas em peças de teatro, né? Obras da nossa literatura, né? Textos escritos, obras da nossa literatura, de escritores famosos, conhecidos, de grandes escritores da nossa literatura. Então obras desses escritores, obras literárias, grandes obras literárias foram transformadas em peças de teatro, em filmes e até séries para televisão, telenovelas. Então, nós vamos ver isso aí mais para frente. Hoje eu vou apresentar os escritores do regionalismo, e os mais conhecidos. O regionalismo surgiu no romantismo, aí depois ele foi evoluindo, né, como tudo na vida evolui, e aí foi daquele momento. Por exemplo, o modernismo. O modernismo nós temos vários escritores regionalistas, né? Tem os poemas, os poetas também, como o Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira é um poeta também do modernismo, Carlos Drummond de Andrade, e muitos outros poetas conhecidos. Também tem romancistas, né? Escritores de ficção, que o romance é uma ficção, um conto é uma ficção, o romance é uma ficção e uma novela também é uma ficção. São obras de ficção. Então a narrativa, né? Uma narração, narrativa. Então o regionalismo está presente nessas obras narrativas, nessas obras de narração, nessas obras narrativas, que são textos que contam a história. Então está mais presente no gênero narrativo, na narração, no gênero narrativo, nos contos, nos romances, nas novelas. Então eu vou apresentar aqui os autores do regionalistas mais conhecidos. E assim, só sintetizar aqui o regionalismo. Então ele surgiu no romantismo, mas surgiu somente para mostrar a paisagem da natureza, mostrar as características do local, do lugar, do nosso país, as características das regiões do nosso país, as características da natureza, as características naturais da região, as características locais, as características da região e também as características do povo que vive naquela região, a cultura daquelas pessoas, mas não apresentava os problemas. Já no realismo, além de mostrar essas características, apresentava os problemas, mostrava os problemas daquela região
E esses problemas foram intensificados no modernismo, né? Na segunda fase do modernismo, que a primeira fase foi nacionalista, e aí já na segunda fase, que já foi uma fase, né, regionalista, aí foram apresentadas as características daquela região e também os problemas que a gente conhece, né? Então o problema da seca, que a seca é um fenômeno da natureza. Então tem uns textos, várias obras literárias de autores do Nordeste, nordestinos do Nordeste, que também fala sobre a seca, né? Sobre esse tema aí da seca, e que causa a pobreza daquelas pessoas que vivem naquela região. Então o regionalismo mostra, né, as obras literárias do regionalismo, o regionalismo nessas obras literárias, ele mostra a relação do homem com o ambiente que ele vive, né? Então, muitas vezes, os problemas que acontecem, na vida daquelas pessoas, né? Os problemas que aquelas pessoas enfrentam naquela região, os problemas são justamente por causa são consequências, né? Por causa da região em que vive. Então, no caso do Vidas Secas, as pessoas vivem aquela situação de miséria, de pobreza, de fome, e aquela situação difícil por causa da região, que a região é seca, né? Não sai nenhuma árvore, nada, não tem planta, não tem nada. Então é tudo seco. E aquelas pessoas vivem passando dificuldade, né? Naquela pobreza, e até passando fome por causa da seca. Então é um problema, nesse caso do Vidas Secas, a fome é um problema causado pela seca, por causa causado pela região seca, por causa da região que é uma região seca, que tem a seca. Então é isso. Então muitos problemas que os autores retratam nas obras estão mostrando isso, explicando, né, que os problemas que acontecem na vida daquelas pessoas, os problemas que aquelas pessoas enfrentam, os problemas que as pessoas sofrem, que aquelas pessoas enfrentam, é por causa da região, né? Que a região é daquela forma, daquele jeito, por causa das características daquela região. E aí, que é o resultado desses problemas que as características daquela região causa isso, né? Esses problemas, que é justamente o resultado daquela região em que eles vivem. Então aqui temos os escritores, temos aqui o José de Alencar, ele é do romantismo. O José de Alencar criou obras românticas, as obras românticas do regionalismo. As obras regionalistas do escritor José de Alencar, que é do romantismo, as obras regionalistas de José de Alencar são romances regionalistas: O Gaúcho, O Tronco de Ipê, O Tio, O Sertanejo. O Gaúcho foi publicado em 1870, O Tronco de Ipê em 1871, Tio 1872 e O Sertanejo em 1875. Então, as obras de José de Alencar, O Gaúcho, O Tronco de Ipê, Tio e O Sertanejo, são obras regionalistas desse escritor. São obras regionalistas de José de Alencar. Temos aqui também, mais para frente, né? Vamos vir aqui mais para frente. Aí isso é no período do romantismo. Já aqui no pré-modernismo, aí o regionalismo, tem bastantes obras aqui do regionalismo aqui no pré-modernismo. Deixa eu pegar aqui. Os Sertões de Euclides da Cunha é uma obra regionalista do Nordeste, né? Porque os Sertões conta a história da Guerra de Canudos lá, então Euclides da Cunha era um jornalista e ele foi numa missão, ele era um repórter, um jornalista de um jornal. Então ele era um repórter de um jornal, era um jornalista de um jornal, e ele teve a missão de cobrir a Guerra de Canudos, né? Ele foi enviado para lá para retratar a Guerra de Canudos, né? Então, para retratar, né? Para noticiar a Guerra de Canudos. E aí ele escreveu a notícia, né? Escreveu a notícia, que seria um texto informativo, se transformou em um texto artístico, né? Um texto literário, que é Os Sertões, né? Pela forma, pela criatividade que ele criou a obra. Então a obra Os Sertões de Euclides da Cunha é uma obra regionalista. A obra do Rio de Janeiro, né? A obra de Monteiro Lobato também é uma obra regionalista. A obra de Monteiro Lobato, Urupês, Cidade Mortas, o Jacatatu, o Sítio do Pica-Pau Amarelo também são obras de Monteiro Lobato, e também são obras regionalistas, né? São obras
são obras de Monteiro Lobato que são obras regionalistas. O Jacatatu, o Sítio do Pica-Pau Amarelo são obras regionalistas de Monteiro Lobato. As obras do Lima Barreto também, né? É uma obra regionalista, né, daquela cidade do Rio de Janeiro, né, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e tem várias obras aqui do Lima Barreto, que são obras regionalistas. Então aqui eu estou procurando aqui para a gente conhecer um pouco mais desses grandes autores da literatura, né? As obras de Lima Barreto, Recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Nome Ninfa, A Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, Clara dos Anjos, e outras obras mais o Monteiro Lobato eu já falei, Europeu, Cidades Mortas, Negrinha, o Jacatatu, né, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, obra regionalista. Aí tem aqui, entrando aqui no modernismo aqui, tem aqui o Graça Aranha. O Graça Aranha, ele é maranhense, né? Então tem Canaã, a obra Canaã, A Viagem Maravilhosa. Também ele tem característica regionalista, Graça Aranha, escritor Graça Aranha. Aqui do modernismo aqui, nós vamos aqui o Mário de Andrade, ele pode ser regionalista da região de São Paulo, né? Também tem algumas obras regionalistas de Mário de Andrade, né? Retratando mais a região de São Paulo na sua obra literária. Aqui tem aqui quando ele fala assim, vamos dizer, Pauliceia desvairada, né? Pauliceia falando de São Paulo, né? Da cidade de São Paulo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tem várias obras aqui tem várias obras aqui de Mário de Andrade que também são regionalistas, né? São regionalistas que retratam a região de São Paulo. Temos aqui o Mário de Andrade, né? Também tem aqui o Alcântara Machado também, né? Também assim como o Mário de Andrade, Alcântara Machado também tem obras literárias que retratam também a cidade de São Paulo, né? Mostra as características da cidade de São Paulo, né? Da região de São Paulo. Tem o Mário de Andrade, né? Porque enquanto o Monteiro Lobato mostra a região rural de São Paulo, o Mário de Andrade e Alcântara Machado mostra a cidade de São Paulo, né? A região urbana de São Paulo. E o Lima Barreto mostra a região urbana do Rio de Janeiro. Aqui também, vamos ver aqui no regionalismo. Aqui. O escritor José Lins do Rego. O escritor José Lins do Rego nasceu na Paraíba, né? E aí ele passou uma boa parte em Pernambuco. Então, eu acredito que as obras dele mais do Nordeste, né? Daquela região lá da Paraíba, de Pernambuco, né? Aquela região lá do Nordeste. Então, as obras de José Lins do Rego são obras regionalistas, mas da região do Nordeste. Então, as obras de José Lins do Rego são obras regionalistas, retratando mais a região do Nordeste, tá? A região do Nordeste. Aí tem as obras do Ciclo da Cana-de-Açúcar, né? Que conta sobre a história da cana-de-açúcar, né? Então tem vários livros que contam a história sobre a evolução da cana-de-açúcar. Tem os romances, tem as obras regionalistas de José Lins do Rego são Menino de Engenho, de 1932, Doidinho, de 1933, Banguei, de 1934, O Moleque Ricardo, de 1934, Usina, de 1936, Pureza, de 1937, Pedra Bonita, de 1938, Riacho Doce, de 1939, Água Mãe, de 1941, Fogo Morto, de 1943, Eurídice, de 1947, Cangaceiros, de 1953. Esses são os romances. Tem crônicas também, outras características, outros gêneros narrativos também, mas eu estou destacando aqui mais os romances, que são os mais importantes para o regionalista, né? Que a maioria das obras do regionalista são romances, né? Com características, as obras regionalistas
estão mais presentes nos romances, no gênero narrativo do romance. Tem o Graciliano Ramos também, Graciliano Ramos lá de Alagoas, né, a região também do Nordeste também. Então, enquanto que Juscelino do Rego mais daquela região lá de Pernambuco, lá apresenta as obras, né, mais da região pernambucana, de Pernambuco, o Graciliano Ramos apresenta mais do Alagoas, né, da região lá do Alagoas, do Nordeste também. As obras de Graciliano Ramos, as obras regionalistas de Graciliano Ramos são Caetés, de 1933, são romances, né? Caetés de 1933, São Bernardo de 1934, Angústia de 1936 e Vidas Secas de 1938. A vida que eu acabei de falar, Vidas Secas, é um romance muito importante para a gente conhecer. É bom a gente conhecer esse romance também, Vidas Secas é muito importante. O romance Vidas Secas de Graciliano Ramos representa muito bem o regionalismo, né? Esse regionalismo moderno, em que ele apresenta os problemas sociais, a relação do homem com o ambiente que vive, as consequências, os problemas que a pessoa sofre e enfrenta, esses problemas que são resultado da região em que ele vive, que o homem vive. Então os personagens vivem o ambiente e eles passam por situações, dificuldades, que são resultados mesmo do ambiente que eles vivem, né? Então, do local, do lugar onde eles vivem. Então, aí tem contos também, contos, crônicas, memórias e memórias pessoais e memórias de viagem. Tem várias obras de Graciliano Ramos. A Raquel de Queiroz também é regionalista, mas da região do Ceará também, do Nordeste, e retrata, assim como os outros autores, retrata também a região do Nordeste. Então a Raquel de Queiroz tem a obra, os romances regionalistas de Raquel de Queiroz são o 15, que é muito parecido com Vidas Secas. A gente pode comparar o 15 de Raquel de Queiroz com Vidas Secas de Graciliano Ramos, a gente vai encontrar muita coisa em comum. Principalmente sobre a questão da seca, né, que é o ponto comum entre essas obras. E aí a gente faz uma comparação e encontra essas coincidências, muitas coisas em comum que existem entre essas obras literárias. O João Miguel, o 15 é de 1930, João Miguel é de 1932, Caminho de Pedras de 1937, As Três Marias é de 1939, Dora Doralina de 1975, O Galo de Ouro é de 1986, Memorial de Maria Moura de 1992. Aí tem crônicas também e a apresentação teatral, né? Inclusive tem o Lampião, né? Que apresentou a obra, conta a história de Lampião, né? O cangaceiro famoso lá do Nordeste. Então a Raquel de Queiroz escreveu uma peça de teatro contando a história de Lampião, da vida do Lampião. Então essas são as obras literárias regionalistas da escritora Raquel de Queiroz. Temos aqui outro autor aqui do Nordeste também, conhecido também, outro autor do regionalismo nordestino, né, do regionalismo do Nordeste, é o Jorge Amado. O Jorge Amado era da região da Bahia, lá do Nordeste também. Então, era assim como os outros autores, ele apresentava os problemas que os personagens vivem naquela região, a característica daquela região e mostrava a região como ela que é, as características da região, a cultura popular daquela região, a cultura daquela região e também os problemas que as pessoas enfrentam aqui naquela região, que é isso, né? Que é resultado da região onde eles vivem. Então ele é um autor regionalista, o Jorge Amado é um escritor regionalista e temos várias obras regionalistas aqui de Jorge Amado, mais especificamente da região da Bahia, né? Que ele é baiano. Então as obras regionalistas de Jorge Amado são O País do Carnaval, de 1931, Cacau, de 1933, Suor, de 1934, Jobiabá, de 1935, Mar Morto, de 1936, Capitão de Areia, de 1937, Terra do Sem Fim, de 1942, São Jorge do Ilhéus, de 1944, Seara Vermelha, de 1946, Os Subterrâneos da Liberdade, de 1952, e Gabriela, o Cravo e Canela, de 1958, que virou novela, todo mundo conhece, a novela Gabriela, né, dele, do Jorge Amado. Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1967, também todo mundo conhece, né? Virou novela e peça de teatro e filme. Tenda dos Milagres, de 1970, também virou novela, também na televisão, no cinema. Teresa Batista, Caçada de Guerra, também, de 1973, também foi apresentado em teatro, na televisão. Tieta do Agreste, né? De 1977, que também virou novela, famosa, tudo. Virou filme, novela, Tieta do Agreste, a Tieta.
Fadão, Camisola de Dormir, de 1979, Toca Grande, de 1984, também virou novela. Camisola de Dormir, de 1979. Não, Toca Grande, já falei, né? A Descoberta da América pelos Turcos, de 1994. A descoberta do Brasil pelos turcos e o Mar Morto foram a base para a criação da novela O Porto dos Milagres, né, de Jorge Amado. Então, a maioria das obras de Jorge Amado se transformaram em peças de teatro, em filmes e novelas e telenovelas da televisão, que nós conhecemos. Quem não conhece Gabriela, a novela Gabriela? A novela Gabriela ela é inspirada, né, na obra literária de Jorge Amado, né? A novela Gabriela, Tieta, a novela Tieta também é inspirada também na obra de Jorge Amado. Então a maioria das obras de Jorge Amado se transformaram, viraram peças de teatro, filmes, novelas. Então todo mundo conhece Gabriela, Tieta, Teresa Batista, a Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, que mais? Capitães de Areia, e aí por aí vai, né? São obras literárias de Jorge Amado, né? Que a gente conhece, né? Tenda dos Milagres, a maioria delas foram transformadas em peças de teatro, novela. Então essas são as obras de Jorge Amado, que são regionalistas, né? Mais especificamente da região nordeste, né? Daquela região lá da Bahia, lá do Nordeste. Então ele mostra a cultura do Nordeste nas suas obras literárias, né? A cultura baiana, a cultura do Nordeste. Então, enquanto que esses autores nordestinos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, e enquanto todos esses autores representavam o Nordeste, tem um autor que representava a região Sul. Da região Sul, o autor mais conhecido da região Sul é o Érico Veríssimo. Érico Veríssimo é assim, a mesma coisa. Apresenta as características da região, a cultura da região, o tipo de pessoa que vive naquela região. E ele também conta a história do surgimento daquela região, né? A origem daquela região e a formação daquela região, que é a região Sul. E aí temos aqui o autor regionalista da região Sul, que é o Érico Veríssimo, e tem os romances deles são o romance Clarissa, de 1933, Caminhos Cruzados, de 1935, Um Lugar ao Sol, de 1936, Olhai os Lírios do Campo, de 1938, que virou novela também, Saga, de 1940, O Resto é Silêncio, de 1943, O Tempo e o Vento, né, que coincide, virou série, virou filme, virou novela, virou tudo, virou peça de teatro. O Tempo e o Vento é esse aí, O Tempo e o Vento, que conta a história da origem da região sul, do Rio Grande do Sul, né, do estado do Rio Grande do Sul, da região sul. Então, O Tempo e o Vento conta a história da origem e da formação da região sul, né? Como surgiu aquela região, aí ele vai contar uma história, aí vai misturar fatos históricos que aconteceram no passado, fatos reais que aconteceram no passado, com os fatos de ficção, da narrativa de ficção que ele constrói, né? Então ele mistura ficção com realidade e cria essa obra, né? Que conta a história de uma guerra lá entre famílias e tudo, e aí O Tempo e o Vento. E ele retrata a região, aquela região lá, que é a região onde ele viveu, né? A região sul. O Tempo e o Vento, que é considerado um épico, né? Um épico, O Tempo e o Vento. O Senhor Embaixador. O Tempo e o Vento foi dividido em 3 volumes, né? O Tempo e o Vento dividido em O Continente, de 1949, O Retrato, de 1951 e O Arquipélago, de 1961. O Senhor Embaixador, de 1965, O Prisioneiro, de 1967 e Incidente Antares, de 1971. Incidente Antares foi apresentado também na televisão, né? Virou uma peça de teatro, um filme, uma série de televisão que foi apresentada na televisão um tempo atrás. Então essas são as obras literárias, regionalistas, do escritor Érico Veríssimo. Então todos esses escritores que eu acabei de falar, ainda tem mais um escritor conhecido, tem mais um que é o Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, ele vai além, mostra a região, a característica da pessoa que vive naquela região
e também o sentimento do personagem sobre em relação àquela região que ele vive, o sentimento do personagem. E aí ele atinge um universal, um nível mais elevado, um nível universal. Então ele apresenta as características psicológicas e até espirituais dos personagens. Então ele mostra as características psicológicas do personagem, que tem relação com a região em que ele mora, a relação do personagem com a região em que ele vive, e mostra a cultura da região, e os pensamentos dos personagens, né? Ele apresenta os pensamentos dos personagens, daqueles personagens que vivem naquela região. Então ele atinge um nível mais elevado, um nível mais... apresenta temas universais, né? Que estão presentes em todas as obras literárias, que vai além de uma simples região. Então, a obra mais conhecida que tem essas características é O Grande Sertão Veredas, de 1956, de Guimarães Rosa, Sagarana, de 1946, Corpo de Balim, de 1956, Primeiras Histórias, de 1962, Tutameia, Terceiras Histórias, de 1967, Essas Histórias, de 1969 e Ave Palavra, de 1970. Então, Guimarães Rosa, a obra literária Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, virou série também, virou novela também na televisão, peça de teatro, filme e tudo. É uma obra importante, porque apresenta, é considerado um épico também, epopeia também. Então, apresenta o regionalismo que atinge seu nível mais elevado, nível mais alto. Mostra as características psicológicas dos personagens que vivem naquela região, apresenta os pensamentos dos personagens que vivem naquele ambiente, que moram naquela região. E além de apresentar os pensamentos dos personagens, as características psicológicas dos personagens, apresentar os pensamentos dos personagens, mostrando a psicologia dos personagens, os pensamentos dos personagens, ele também fala de sentimentos também, sentimentos que estão presentes dos personagens, que também pode estar presente em qualquer pessoa, como o medo, como a aflição, como o medo, como a alegria, como a preocupação, como a tristeza e outros sentimentos que nós conhecemos, né? Vários sentimentos. Então ele mostra os pensamentos e sentimentos dos personagens em sua obra literária, né? O Grande Sertão Veredas, né? Que é a principal obra dele, regionalista. Então esses são os escritores regionalistas do regionalismo. Isso aí, pessoal.